Fala Juventude Concade, seja bem-vindo a mais um Concadcast. E você que está aqui, fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado através da história do nosso convidado de hoje. E também, se você puder, compartilhe com alguém para que ele também seja edificado. Amém? Eu estou aqui hoje com um convidado muito especial. Ele é um pastor, um jovem pastor, podemos dizer assim. Ele também é líder dos Jovens da Baleia, e do Avivamente. É também casado com a Daiane e é um dos coordenadores do Concad. Eu estou aqui com o pastor Caio. Aí, Pai do Senhor, Pastor Davi, Pai do Senhor com Cadcast. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado pela disposição de estar aqui hoje gravando esse episódio aqui e contar um pouquinho da sua história e do legado que você tem carregado aí e deixado para as próximas gerações. Amém. Tô muito feliz também de ter recebido esse convite. E vamos que vamos. É isso aí. Meu amigo, para a gente poder começar o nosso Concadcast, eu queria ouvir um pouquinho da sua história, da sua infância, se você cresceu na igreja, se seus pais eram crentes, como é que foi sua infância, adolescência, juventude na igreja. Então, vamos lá. Meu nome é Caio Fábio. Muitos me perguntam, seu nome é Caio Fábio por causa do pastor Caio Fábio? Aí eu respondo, sim, é por causa dele. Eu nasci no berço evangélico, meus pais são pastores. Eu sou de Formosa, Goiás. Hoje a sede é pastoreada pelo pastor Marcivon, pastor Ana Mirtz, ao qual eu fui pastoreado por eles por uns anos. E cresci ali naquele meio, né, da igreja, igreja enorme, metade da igreja é minha família. Todo mundo, você conhece fulano de tal? Conheço, é meu primo. E sempre muito ativo ali em todas as programações. Então acabava que meu pai também fazia parte dali da secretaria, da diretoria. Então acabava que a gente sempre estava envolvido em tudo. Minha mãe era professora de EBD, e aí a gente foi crescendo dentro da igreja. Então tinha reuniões, né, de obreiros, e a gente sempre lá. A gente participava da reunião? Não, mas a gente estava lá na igreja. E a gente foi crescendo, foi, né, participando ali, EBD, departamento infantil, adolescentes. E ali, quando eu estava nos adolescentes, começou a despertar um pequeno interesse de: olha, eu tô gostando disso aqui, eu tô gostando dessa liderança. Olha só, essa liderança é diferente. Só que, ao mesmo tempo, meu pai já era pastor, e aí, quando as pessoas me viam, eu falava: olha aí, ó, esse é o pastor Caio. Já Falava, tinha o nome de pastor, né? Caio é, Fábio. Aí esse é o filho do pastor Fábio, esse é o pastor Caio. Eu falava, pastor não. Pastor é meu pai. Eu não sou pastor. Eu nunca vou ser pastor. Você sai fora. Depois eu descobri que Deus gosta desses que foge, né? que Que não foge, quer. né? Que fala assim, eu nunca vou ser. Aí Deus ama esses Aí aí. é que ele gosta de Nossa, trazer. Deus ama esses aí. E aí, a adolescência ali na igreja, início da juventude. E teve um episódio, né, ali na igreja que abalou muito a igreja. E desse episódio houve um convite. Mas voltando um pouquinho, durante a minha adolescência, vale ressaltar que eu já estava pesquisando o que eu queria fazer de faculdade. Eu era adiantado na escola e tal, então eu já estava no ensino médio com 14. Só que a maioria das pessoas ficava assim: você nem sabe o que você quer da vida. Mas eu já sabia que eu queria. E só que na minha cabeça eu tinha um pensamento apenas. Eu falava: Deus, eu não quero fazer faculdade em Formosa. Só que na minha cabeça eu só tinha 2 lugares. Eu quero fazer Brasília, em Brasília ou em Goiânia.
Eu tenho primos que moram, que trabalham, estão se desenvolvendo, estão crescendo profissionalmente. Então eu quero um desses lugares. Beleza. Fiz essa oração e estava tendo uma cruzada lá em Formosa. Eu estava no último banco da igreja. E aí veio para Lá onde ninguém queria sentar e se esconder, é, todo mundo sentava pra se esconder. exatamente, exatamente. Aí veio o pastorzinho marchando. Eita, Eita! eita, aí, velho. Passo, 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 passo. Tá, chegou em mim. E é isso que te digo. Falou um monte de coisa. E aí no final falou: sabe aquela oração que você tem me feito? Você vai fazer faculdade, não vai ser aqui, você vai mudar. Aí eu falei: nossa, Vou pra Goiânia. vou pra Goiânia ou eu vou pra Brasília. E aí, o tempo foi passando e eh, eu comecei a fazer faculdade, a faculdade que eu queria, em Formosa. Eu falei: Deus, tá bom. Não deu certo de mudar? Eu vou fazer aqui mesmo, tá tudo tranquilo, então tô feliz que eu tô fazendo o curso que eu quero, que eu queria administração, enquanto para muitos a administração é um curso de quem não sabe o que quer fazer, eu queria fazer administração. E aí, eh, no meu primeiro dia de aula, aconteceu um episódio assim meio catastrófico. E aí minha mãe me ligou: "Caio, vem embora agora". Falei: e aí o meu pai foi e falou: "Olha, eu tive um convite do bispo Samuel Ferreiras para eu, pastorear um campo no interior de São Paulo". No, Nu. Aí eu já levantei revoltado: "Não vou, longe demais. não, não vou ser, eu vou deixar minha cidade na, não vou, não, 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 não". Aí minha tia chegou assim com toda a sabedoria dela: "Não, meu filho, vem cá, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, tenta olhar o outro lado, tenta olhar para o seu lado profissional, lá é um lugar muito maior". Só que aí ela estava falando de São Paulo, né, estado de São Paulo. Quando a gente foi ver a cidade, meu Deus, 25.000 habitantes. Qual o nome da cidade? Martinópolis, Martinópolis. Martinópolis. 25. Alô, pessoal de Martinópolis. E aí eu fui pra Martinópolis com os meus pais, eu era solteiro, vale ressaltar. E o interessante é que quando eu fui pra Martinópolis, eu tive que parar a faculdade que eu tinha começado. E eu tive que começar do zero, em Presidente Prudente, São Paulo. Deus falou que eu ia mudar, mas não falou Não pra falou pra onde. onde, né? Não falou pra onde. E assim eu vi essa promessa se cumprindo. E a ida para Martinópolis foi muito boa, porque ali eu pude me desenvolver ministerialmente, onde eu tive o verdadeiro encontro com Deus. Eu já era um pouco mais velho. "Nossa, mas você cresceu na igreja". Ô, gente, filho de crente não é crente É não. isso aí, você tá vendo, né? Filho de crente não é crente. Por mais que você vai para a igreja com seu pai, com sua mãe, se você não tomar a sua posição, né, verdadeiramente, e ter ali a sua intimidade, seu tete a tete ali com Deus, tu Não não adianta vai, de não nada, né? adianta de nada. E aí, eh, ali quando estava em Martinópolis, interessante também que no meu primeiro dia de aula, a prefeitura dava um ônibus lá para levar o pessoal para estudar. Eu acho que essa vocês não vão saber não. Aí quando eu subi no ônibus, fui lá para o fundão, onde ficava o pessoal da igreja que estudava comigo. Aí subiu uma menina. Nossa, Eita. subiu uma menina que eu falei: "Eita, que menina bonita". Aí os meninos: "Ih, pode tirar o olho que ela tem namorado". Falei: "Eita, mas qual que é o nome dela?". "É Daiane Bergamini". Hã. Aí eu falei: "Ah, Daiane Bergamini".
e tal. Até parece que ela ia resistir esses olhos azuis Ah! dele. Mas demorou pra ela me dar moral. Demorou, demorou. Mas eu a conheci no primeiro dia de aula da faculdade. Então, assim, muita coisa foi acontecendo e eu via que Deus estava levando meu pai para um cumprimento de promessa para a vida do meu pai, só que a gente que está debaixo da autoridade dele também recebe as bênçãos, né? É, Então, muita coisa aconteceu nesse tempo que eu morei. Foram 4 anos e meio. Foi o tempo da faculdade mesmo, lá em lá em Martinópolis. Martinópolis. Mas foi lá também que Deus começou a liberar muitas promessas ministeriais em minha vida. Porque teve uma vez que o pessoal me via, assim, adorando de um jeito diferente, e aí me fiz doidos. Me fizeram um convite: "Caio, por que você não rege a mocidade?" Eu falei: "Não sei, nunca". "Não, então tal dia você vai reger a mocidade". Aí tal dia não deu certo. Só que aí nesse tal dia que não deu certo, que seria fulano que regeria, não sei o que que aconteceu, que na hora que chamou os jovens ele não estava. Aí a líder falou, empurrou: Vai lá, É Caio". você, Caio. Aí eu fui. O pessoal gostou, aí ela foi e me disse: Não é no improviso, tá, gente? Isso aqui é cristocidência. "Cristocidência". E aí foi, e aí eu fui, regi, o pessoal gostou e tal. Entrei pra regência e foi meu primeiro, vamos se dizer, contato. E aí, eu amava um louvor da Aline Barros, do Fernandinho, que chama "Rendido Estou". Nossa, essa música é linda, gente. Só que aí, enquanto eu estava ensaiando a juventude, e eu era muito eu tinha uma barreira muito grande, né: "Eu não sou pastor, não vou ser pastor", tá. E aí eu decidi, eh, trazer a letra dessa música pra minha vida. E então, eu falei: "Deus, enquanto eu estiver regendo esse coral, eu quero entregar a minha vida para o senhor fazer o que o senhor quiser". E aí eu lembro até hoje que, enquanto estava lá: "Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, Uma palhinha, gente, olha só. e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer". E aí, a partir daquele dia, eu acho que Deus, acho não, Deus abriu uma janelinha, assim, e começou a vir promessa atrás de promessa, e atrás de promessa, e atrás de promessa, e atrás de palavra, a palavra profética. E era muito engraçado, porque os pastores chegavam na minha casa para almoçar, e sempre acontecia de meu pai entrar pela garagem com eles e eu sair pela porta da frente. Era uma casa de esquina, então a gente não se esbarrava. E aí, durante o culto, o pastor lá chegava assim: "Quem é os pais desse menino aqui?" Aí meu pai: "Sou eu". "Ah, esse é o filho, pastor?" "É, então, eita, eita". E ali eu desenvolvi regência de coral, desenvolvi ministério de louvor, nunca tinha feito parte de ministério de louvor, foi lá que eu entrei para o meu primeiro ministério de louvor. Foi ali que eu aprendi a abrir vozes, que eu nem sabia que era isso. Foi ali que eu tive o primeiro contato como professor de EBD, dei aula, comecei a dar aula para os adolescentes. Então, ali foi uma escola. E aí, eu tinha o desejo de voltar para Formosa e quem sabe Brasília. Mas é uma coisa que é interessante ressaltar também, é que enquanto eu estava em Martinópolis, a minha irmã congregava na Baleia.
Aqui. aqui. E aí ela sempre falava: "Caio, você tem", e aí eu era regente de jovens, então ela: "Você tem que conhecer Amanda Beatrice, Sandra Pires, Rebeca Carvalho, você tem que colo", aí ela me dava CD da Amanda, da Sandra, e eu regia as músicas delas tudo lá no Lá no lá em no São Paulo. lá em São Paulo, lá no interior de São Paulo. E aí ela falava: "Caio, vai abrir um projeto muito massa para os jovens aqui, chama Aviva a Mente. Você tem que conhecer. Quando você vir com os meus pais, você tem que ir no culto". E eu comecei a acompanhar. Era amigo do Aviva a Mente lá no Facebook, tudo, e via tudo que eles faziam, via a Gincana UFC. Eu era fã do Aviva a Mente. Era não, ainda sou. Mas eu era fãzaço do Aviva a Mente, via o pastor Éder, via o pastor Ataliba. E aí, o interessante é que teve um dia que, quando eu fui desenvolvendo ali ministerialmente, eu pegava muitas ideias do Avivamente daqui de Brasília e levava para lá. Não é Tanto cópia, tá, gente? É só é inspiração. só uma inspiração, é aquela coisa, você vê uma coisa boa e você dá uma melhorada, mas o Avivamente é top. E eu levei até, a gente fez até uma um evento de jovens nas férias que durava uma semana, então todo dia tinha um culto, todo dia tinha alguma coisa voltada para os jovens. E qual que era o nome do evento? Aviva Jovem. Tem até hoje, eu acho, lá em Martinópolis. E aí teve uma certa vez que eu estava vendo, né, as programações do Avivamente, vendo a Gincana UFC, vendo aquela galera toda envolvida. E aí eu falei: "Deus, eu acho que eu tenho vontade de ser líder. Se um dia o senhor deixar me permitir ser líder, eu gostaria de ser semelhante ao pastor Éder, ao pastor Ataliba, e viver o que eles estão vivendo, assim, com esse pessoal, né, dos jovens do Avivamente e tal, porque eu acho muito bacana, é uma coisa diferente do que tem aqui no interior de São Paulo. Muito dinâmico, né, era uma Muito, liderança muito dinâmica e começou a se destacar em todo lugar. Você via, assim, todo mundo falava do sim, Avivamente, o pessoal saía das faculdades e ia pra lá, era realmente era diferente, era diferente. diferenciado. E toda vez que eu vinha passar as férias aqui, nunca dava para eu ir no Avivamente, porque o Avivamente estava de recesso. Mas, enfim, aí, Deus, em uma das minhas experiências com Deus, eu estava muito triste com a questão da minha vida profissional, porque eu estava terminando a faculdade. E aí um dia eu vim passar as férias aqui e eu encontrei a pastora Pamela e o pastor Helder. Eu acho que eles nem lembram disso. E aí o pastor Helder me perguntou assim pra mim: "Caio, você tá terminando a faculdade, você já sabe o que que você vai fazer?". Nossa, aquilo me bateu um desespero tão grande, porque eu não sabia o que que eu ia fazer. Era tipo férias de janeiro. Pra quem não sabe, pastor Helder é meu primo, é da minha família também. Ah, Olha aí, é? mais um primo. E aí eu fiquei assim, eu não chamava de pastor, né, eu: "Helder, não sei, mas eu tenho algumas coisas na mente, mas eu não sei se vai dar certo não". Ele: "Não, vamos confiar, creia e tal", deu uma palavra assim de ânimo. Passou uns 2 meses, eu recebi uma proposta. 2, 3 meses eu recebi uma proposta para entrar numa sociedade numa empresa no ramo de autoescola. E aí, só que tinha um porém, eu tinha que voltar para Formosa. Eu falei: "Ah, é na hora, na hora". Aceitei, vim para Formosa. Na época eu já namorava a Daiane. Nesse tempo que eu voltei para cá, a gente noivou e a gente casou. Fomos para a empresa
mas depois de uns 2 anos, não deu muito certo. E aí a gente teve que vender a empresa. Como o investimento não foi meu, nada meu, eu só entrei como, tipo, como mão de Foi obra, só uma sociedade de serviço. uma sociedade de serviço. Eu saí sem nada, fiquei desempregado, juntamente com a minha esposa. Claro que eu tive um auxílio financeiro, graças a Deus, Deus enviou meu pai Auxiliar. para auxiliar, mas mesmo assim, aí eu vi que eu comecei o processo mesmo, de fato. Eu e a Daiane, como pessoas, como casal, como um casal. E aí, eh, nesse tempinho que a gente ficou desempregado, e aí ele falou: "Ó, eu vou ajudar vocês até vocês se estabilizarem". E aí a gente até a Daiane conseguiu um emprego só por uma indicação, e eu entregando currículo adoidado na cidade, e não achava nada. Eu confesso que eu fiquei frustrado, eu falei: "Gente, mas a Daiane não precisou entregar um currículo e conseguiu um emprego, e eu tô aqui falando com um monte de encarregado e nada, nada, nada". Encarregado de empresas, assim, no ramo de grãos, agropecuários, tudo sem imaginar. Só que aí, eh, a gente veio num aniversário da minha sobrinha aqui em Brasília. E aí a minha irmã era vizinha da Amanda, pastora Amanda, do pastor Iber. E aí durante o almoço de aniversário da minha sobrinha, Deus falou, o Espírito Santo falou no coração do pastor Iber. Ele falou assim: "Tá vendo esse rapaz aí? É pra você chamar ele pra trabalhar com ele, com você". Eu fiquei sabendo disso bem depois. E eu nem sei se foi por ele. Mas passou um tempo, recebi uma ligação: "Olha, Caio, meu cunhado, o Iber me procurou, tem uma proposta de emprego assim, assim, assado pra você, mas é aqui em Brasília. Você topa?" Eu falei: "Ué, na hora". É só que é aqui em Brasília. E eu morava em Formosa. Aí eu conversei com a Daiane foi falou: "Não, amor, então, de início, enquanto a gente não se estabiliza, você não se estabiliza, a gente não encontra um apartamento, vê com a sua irmã se você pode dormir na casa dela alguns dias da semana pra gente economizar, porque por mais que um salário era bom, não A era distância era muito a grande. distância era muito grande". E aí só que aí demorou muito mais do que eu imaginava. Mas graças a Deus, Deus mandou o apartamento do jeito que a gente dava conta de pagar, porque, detalhe, eu vim na fé. Eu vim na fé, porque e eu não tenho problema de abrir números não. Eu ganhava R$ 3.000, já tirando Na já época. já tirando ali o dízimo, né, era Aham. 3.350, aí tirava o dízimo, né, devolvia o dízimo, e aí eu tô contando só o que eu tinha mesmo, R$ 3.000. E a Daiane não trabalhava. Pra manter toda a casa. E aí tinha que ser era tudo regradinho, tudo contadinho. Então, até pra fazer a mudança, graças a Deus, assim, o que ajudou muito é que a gente saiu de uma casa de, sei lá, uns 200, 300 metros quadrados, de Formosa. Com eles o valor do aluguel, eu aluguei um apartamento aqui de 24 metros quadrados. Então, tive que vender muita coisa. Foi o que ajudou, né, pra de fato mudar. Mas Deus abençoou de uma forma, assim, que inimaginável. A Daiane tinha algumas especificações que ela queria na casa, eu tinha algumas outras, eu queria um custo-benefício bem vantajoso. E quando eu falava para as pessoas: "Ah, vocês estão sonhando alto demais. Você quer pagar isso para ter isso?"
Mas a gente conseguiu. E o mais Ativou a fé e foi embora. e o mais interessante é que uma tia minha que mora em Brasília chegou: "E aí, meu filho, você conseguiu alugar um apartamento?" "Consegui, tia." "Onde que é?" Falei: "Tia, no Guará." "Onde no Guará?" Eu falei: "É perto do Parque Shopping." Sabe aqueles prédios lá perto do Parque Shopping? Ela regalou o olho, ela: "Meu filho, lá não é Guará não, lá é Parque Sul." Eu falei: "Ué, mas lá tá escrito Zona Industrial Guará." "Não, mas lá é Parque Sul, lá." E aí que eu fui saber o que que era Parque Sul. Então, assim, Deus faz umas coisas que a gente, às vezes, a gente não Não entende, imagina, né? não imagina, às vezes demora, mas eu tenho um lema desde a época que eu era solteiro, viu, jovens? Quando vocês vocês pensarem assim: "Ah, mas Deus tá demorando." Não, Deus não tá demorando não, Deus tá caprichando. É. Opa, Deus tá caprichando. Então, na sua vida aí amorosa, na sua vida aí, não sei, ministerial, profissional, relaxa. Entrega nas mãos de Deus, que Quem ele tá vai cuidando, né? que ele tá cuidando, ele vai caprichando aí. Que bom, a história muito boa, muito bonita. Pastor Caio, eu quero voltar um pouquinho. Quando você que cresceu na igreja não gostava de ser chamado de pastor, né? A resistência em ser chamado de pastor tinha algum motivo especial, específico? Especial não, né? Específico. É porque a gente que é filho de pastor, a gente vê acontecer algumas coisas, né. Porque a vida de pastor não é fácil, a vida da família do pastor não é fácil. É, Então a gente ali era um pouco limitado em algumas coisas tão fúteis que se a gente olhar hoje é fútil. Por exemplo, o filho do pastor não pode usar short, uhum. a filha do pastor não pode usar uma pulseira, a Pode filha usar do brinco? não pode usar brinco, a filha do pastor não pode usar uma calça para ir para a escola. Então eram algumas coisas assim que a gente ouvia, e até coisas assim de, sei lá, picuinhas, mas essas coisinhas assim a gente ouvindo, e a gente não tinha estrutura também, né? Nem emocional, nem Nem psicológico, emocional, nem psicológica, a nem gente espiritual. é criança, né? Então a gente ouvia essas coisas e quando a gente ouve alguma coisa, algum irmão falar do seu pai, da sua mãe, você vai ficar bravo, É, né? Então eu acredito que era isso. entendi. Eu falo porque eu também vivi essas experiências, né, como filho de pastor, e de fato o pastor não sofre sozinho, né? A família do pastor sofre junto com ele, passa junto com ele, então acaba Sim, que a gente vai criando um certo receio da vida ministerial, né? É muito raro um filho de pastor que de prontidão já quer ser pastor. Geralmente o filho de pastor quer fugir do ministério. sim. Eu lembro que eu também fugi muitas vezes. Então, é complicado, mas Até uns vo tempos atrás, pastor. faz Até, pouco tempo, né, que até uns tempos atrás, Jesus pegando assim, ó, pelo cabresto, assim, eu falei: "Eita, tá bom, Jesus, não tem como eu recusar tô fu não. eu tô fugindo, né, então tá bom, desculpa." Entendi. Quando seu pai foi para Martinópolis que você falou que não ia, né, quando você estava falando eu me lembrei de mim, foi do mesmo jeito, meu pai foi pastorear um outro local, saiu de um lugar que eu cresci, que eu estava começando a querer me envolver com a igreja, eu tinha 13 anos na época. E meu pai sabiamente disse uma palavra que eu achei interessante. Meu filho, pastorear não é só para mim, é para nossa família. E aí a gente foi com ele e foi lá que eu fui ativado ministerialmente igual você. Mas deixa eu lhe falar, quando você foi lá para Martinópolis, qual foi a maneira que Deus usou para te acender essa chama? Existe alguma coisa algum acontecimento que aconteceu que fez com que você
tivesse esse desejo, né? Porque de um jovem que fugia do ministério, que não queria ser pastor, que recusava ser chamado de pastor, ainda que na brincadeira, É. até vivenciar uma experiência ministerial, liderar um ministério lá em Martinópolis, começar a se espelhar até nos jovens da Baleia, no Avivamente, no Pastor Ataliba, no Pastor Éder. O que que é que mudou essa chave aí dentro de você? Talvez tenha algum jovem que está nos assistindo que precisa desse saculejo aí. É até engraçado. Jovens, lembrem-se que vocês também são usados por Deus. Quando eu mudei pra lá, então, de 10 palavras que saía da minha boca, 15 era Formosa. Porque lá em Porque Formosa. lá em Formosa, porque lá em Formosa, porque lá em tanto que lá eu não tenho nome. Ó, essa é pra vocês, ó. Lá eu não tenho, lá eu tenho 3 nomes. É. Nenhum é Caio. Lá meu nome, Abrindo a caixa de Pandora aqui dos apelidos do Caio agora. o número 1, porque eles puxam R, né? Então é filho do pastor. Ô filho do pastor, ou é Formosa, porque eu puxo o R. E aí chega, e aí, Formosa? Ou Uai. Só O que Me The só Ace. como a gente canta, né, nosso sotaque é meio cantado, e chega assim, e aí, Uai? Ai, ai. E aí, como eu falava muito de Formosa, um dia, uma jovem chamada Isabelle Geralt, eu acho que ela era bem colérica, sabe? E aí um dia eu falei: "Ah, porque Formosa, porque Formosa, porque Formosa." Aí um dia ela chegou assim: "Ó, para com isso, meu!" Porque eles têm esse sotaque, O né? meu lá, né? "Para com isso, meu! Ninguém tá todo mundo tá cansado de ouvir você falar de Formosa, pelo amor de Deus! Para de ficar falando de Formosa! Você tá vendo essa galera todinha aqui, todo mundo te ama! Para de ficar falando de Formosa, vive isso aqui. Você não sabe, quanto tempo você vai viver isso aqui. Então acorda pra vida." Nossa! Aí aí ela falou isso, eu fiquei assim, eu falei: "Caraca." Eu falei: "Tá bom, senhora." Acho que Deus te usou, hein? Eu falei: "Eu acho que Deus te usou, hein, amada." E aí quando ela falou isso, eu lembro que eu fiquei, assim, em choque, eu falei: "Caramba." E aí eu lembro que a gente sempre saía depois do culto, né, para lanchar, e isso foi numa saída, foi saindo da igreja. Aí quando eu cheguei em casa eu falei: "Deus, me perdoa." Então se de fato é para eu viver isso aqui, que eu viva de acordo com o que o Senhor quer, de acordo com o que o Senhor tem para mim aqui. Eu acho que aí foi a virada de chave. Precisei de alguém, um jovem assim, Enérgico, né? enérgico, para me dar um saculejo. E foi aí. Foi E aí que deu a viradinha de chave. É até engraçado, né, não foi com uma palavra branda, não, foi com a menina chega com os pés na porta assim, pá. mas é interessante saber, isso é até importante para a gente poder saber que a nossa vida ela não está no nosso controle, né? O escritor dos evangelhos vai dizer que a nossa vida é como uma folha, né? Que o vento leva para lá e para cá, mas nunca sem um propósito, Sim, né? Então, assim, por mais que você tenha saído daqui de Formosa, a cidade de onde cresceu, e foi parar numa cidade do interior, de São Paulo, sim. Deus tinha um propósito em te levar para lá. E esse propósito foi duplo, né? Pelo que eu entendi. O Oh, primeiro veio a questão ministerial, onde Deus te ativou lá, sim. né? Onde você entendeu que talvez eu tenho esse entendimento, cara. Eu não sei você, mas de vez em quando Deus nos leva para um lugar porque se nós ficássemos onde nós crescemos, a gente não seria ativado Não, tanto quanto fora do local onde a gente cresceu, né? sim.
E o segundo motivo, né, para encontrar a donzela, a A amada. amada Daiane. Conta um pouquinho da história de vocês. Eita. Então, conheci ela ali, né, naquele dia e sempre que eu a via nos corredores da faculdade ou no corredor do ônibus, ficava admirando com todo respeito, De irmãos, longe. de longe, só admirando a beleza. E passou muito tempo, passou muito foram anos, anos mesmo, eu acho que vi ela no primeiro dia de aula, então demorou uns 3 anos, 3, 2 anos e meio por aí. E aí um dia, eh, a gente tinha um esquema lá no ônibus que a gente tinha uma carteirinha, quando a gente descia do ônibus para a faculdade, a gente deixava a carteirinha, quando a gente voltava, a gente pegava a carteirinha de volta. Então, quando dava 10 horas, hora do ônibus sair, se tinha 2 carteirinhas lá, eram as 2 pessoas que estavam faltando. E aí tinha uma pessoa faltando e não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. E aí o povo: "Ah, já liguei pra ela, tá bom, tá chegando, tá chegando, tá chegando". Pasme, só tinha um lugar no ônibus, e era do meu lado. E a Ah, pessoa era a Daiane. olha só, gente. E a pessoa era a Daiane. E aí, descobri, claro, né, uma pessoa meio comunicativa, né. Um detalhe interessante que eu não era, assim, falante, É até mesmo? uns 15, 16 anos. Eu acho que teve uma virada de chave aí também. Por quê, como, não sei. E aí, comecei a conversar com ela. Não, aí ela falou: "Ai, me perdoa, me desculpa, eu estava apresentando", tipo assim, justificando, sendo que eu não estava nem falando nada, Não, eu mas só queria era do meu lado, só. mas na hora que ela sentou que eu vi que eu falei: "Eita Jesus". É hoje. Não, ela namorava. Ah, Ela ainda namorava. Ela: "Ai, me desculpe e tal, olha, eu estava apresentando um trabalho, nã-nã-nã-nã". Eu falei: "Qual curso você faz?". Ela: "Administração". Eu falei: "Ah, eu também faço administração. Qual ano você tá?". E ela: "Ah, tô em tal ano". Ela estava um ano na minha frente. Ela: "Nossa, eu apresentei um curso um trabalho muito bom e tal, um seminário muito bom de tal matéria e tal, isso e aquilo. Ó, ano que vem, quando você tiver essa matéria, você me procura, que eu te ajudo". Pegou? Pa ah. passou um ano, Nossa! passou um ano. E aí chegou a bendita matéria. Só que quando chegou essa bendita matéria, eu estava no meu último ano de faculdade e ela já tinha finalizado, só que ela pegou dependência em uma matéria. Aí quando ela foi fazer a matéria, adivinha onde era a sala dela? Na na mesma que a sua. Na mesma que a minha, que pena. E aí a gente ficou muito próximo, a gente ficou muito amigo, muito mesmo. Sim, só que eu não tinha intenção, sem brincadeira, passou diante de Deus, eu respeitava. Eu respeitava porque ela, né, ainda tinha um relacionamento ali. E aí, só que as coisas lá começou a ficar Acontecer. muito ruins. E eu, tudo só aqui, ó. Aí um dia ela chegou até me perguntar: "Nossa, não sei o quê, não sei o quê, que você acha?". Eu falei: "Eu não acho nada. Não vem falar comigo dessas coisas não". Eu falei: "Não, isso aí é vida sua. Eu não tenho nada que falar sobre isso não". E aí ela resolveu pra lá. Ela resolveu pra lá. E aí um dia ela chegou: "Nossa, eu tive um sonho muito estranho". Ela fala que se arrepende até hoje de ter contar desse sonho. "Ah, não, eu tive um sonho muito estranho. Eu estava num almoço de família, num churrasco numa chácara, um churrasco numa chácara. E aí minha mãe me chamava pra ir embora, e eu falava assim: "Espera aí que eu vou chamar meu namorado". E quando eu chamava, era você. Aí quando ela contou isso, aí
eu já tinha resolvido lá, né? Eu falei, uai, não seria uma má ideia, não? O que que você acha? Aí a gente começou a conversar, Dali mas começou. dali começou a conversar mais direcionado para um namoro. E aí foi. E aí, eh, a Daiane, ela veio de um lar não cristão, então eu vou adentrar nisso porque, de todas as vezes que a gente já conversou, ela: "Não, pode falar". Então, ela nasceu num lar não cristão, então ela já tinha tido várias outras experiências de um não cristão. Só que aí quando a gente começou a conversar, eu fui a Pontual. muito pontual com ela. Uma história interessante dela é que antes da gente ter essa como é que fala? Esse relacionamento. Esse relacionamento, ter essa amizade e tudo, a ex-madrasta dela, olha só pra você ver que interessante, a ex-madrasta dela levou ela pra igreja. Lá Ô, do seu pai. não, era outro ministério, era o Ah, Ministério Belém, que é missão. sim. E aí ela já estava frequentando a igreja, só que mesmo assim, bem pouco, mas já conhecia a Cristo. E aí quando a gente começou a conversar bem sério, eu falei: "Olha, é o seguinte, você tá em outro ministério, eu sou do ministério de Madureira, e eu quero que você venha para o meu ministério. Só que", aí eu fui bem rasgado. "Você já fez isso? Você já fez aquilo? Já fez isso? Tá assim? Tá assado? Procura seu pastor, vai conversar, tarará. Só depois que você tiver assim, ó, aí você pede sua carta e vem pra cá. E é o seguinte, eu sou virgem e eu pretendo casar assim. E é isso." E aí vocês namoraram esse tempo todo Sim, e continuaram santos. Que coisa maravilhosa. sim. Que história boa. É, Jovens, não é fácil, é, mas não é impossível, tá bom? isso aí. Vai precisar muito da ajuda do Espírito Santo e da graça de Deus, com Da graça certeza. de Deus e E da, de força e de da, vigi- e vontade. da vigilância também. É, exatamente. Mas que interessante, né? Deixa eu voltar também numa outra situação. Rapidinho, só pra fazer Sim, um merchanzinho. sim, sim. Na minha época não tinha, mas hoje tem. Universidade da Família. Aham. Então tem uns cursos muito bons que vão te ajudar nisso. Mulher única, homem ao máximo, integridade sexual. Na sede tem e a gente ministra para os jovens. Jovens e tem algumas turmas para adolescente. Então, é muito interessante vocês procurarem esses cursos para fazer. Isso vai ajudá-los bastante. Na minha época não tinha, mas hoje na época de vocês tem. É isso aí. Meu amigo, você falou que lá quando você liderava jovens lá, ou estava à frente lá dos jovens, você se esperou muito na liderança, né, do Avivamente, e hoje você é líder, né, do Avivamente, é líder dos jovens da Catedral Baleia. Olha. Como é que você enxerga isso, né? Você falou que fez uma oração dizendo: Eu quero liderar como o pastor Éder, como o pastor Ataliba. Como é que você enxerga isso? Nossa, é assim, é um pouco doido, mas é muito gratificante. Eu não posso deixar de ressaltar também que, assim, lá em Martinópolis eu tive o contato, assim, com a liderança da juventude, mas de fora, não como líder. Mas quando eu voltei para Formosa, a primeira coisa que fizeram quando eu cheguei é porque eu sempre mantive contato com os líderes de adolescentes, e eles são meus amigos.
Eles me viram nascer e são amigos. Aham. Então, quando eu cheguei, eles falaram: "Caio, você não quer ajudar a gente na liderança, não?" Eu falei: "Bora. Então, hoje a gente vai te apresentar pra pastora Ana Miss e para o pastor Marcivão." Me apresentaram e já me empossaram. Então eu fiquei 5 anos Lá em Marcos na Marcos. na não, em Formosa. Ah, sim. Eu fiquei 5 anos, do tempo que eu fiquei em Formosa, quando eu voltei, foi o tempo todo na coordenação dos adolescentes do campo de Formosa. Então ali eu aprendi muita coisa, principalmente em como organizar um acampamento do início ao fim. Então, quando a gente veio para Brasília, e eu amava acompanhar o Avivamente, eu ficava assim: "Meu Deus, eu tô indo pra igreja que tem um Avivamente." E aí quando eu cheguei, a missionária Jordana e o pastor Felipe eram os líderes. Eu cheguei neles e falei: "Jordana, eu posso participar do Avivamente? Porque eu sou casada." Ela: "Não, Caio, pode participar tranquilamente, fica à vontade." Eu falei: "Ah, então tá bom." Não faltava um avivamento. Aí eu tinha entrado no MCA e eu sempre me colocava nas escalas da sexta-feira, porque eu amava estar ali junto com os jovens do Avivamente. Eu vim na época da pandemia, né, e para mim foi uma surpresa receber a ligação: "Olha, estou te convidando para participar da equipe da liderança, como vice-líder, dos jovens, da Catedral Baleia." Eu fiquei assim: "Meu Deus." Mas a ficha mesmo foi cair em um dia de um avivamento que o pastor Ataliba foi pregar. E aí, na época a Isadora ela era líder, a missionária Isadora, e aí quando ela me chamou para dar uma saudação, me veio à memória a minha oração. Enquanto eu estava com o microfone na mão, eu falei: "Meu Deus, olha só isso aqui." Tem E oração que a gente faz que a gente não lembra, né? tem Só oração quando que a tá gente faz que a se gente não cumprindo. lembra, e aí Deus me trouxe a oração que eu tinha feito, eu com o microfone aqui na mão, no templo auxiliar, vivamente acontecendo, rolando, pastor Ataliba aqui, eu fiquei: "Meu Deus do céu." Mas muito gratificante, viu, estar ali e estar se desenvolvendo ali junto com eles. A igreja tem uma rotatividade muito grande, né, Brasília, muita gente vem, muita gente vai embora, muita gente sai, mas eu posso dizer que nesses 4 anos que a gente está ali contando com vice-liderança e depois primeira liderança por 3 anos consecutivos até o momento, tem sido edificante, tem sido gratificante, tem sido, eh, momentos de muito aprendizado, de muita maturidade. E eu sou eu tenho estado muito feliz, sabe. E, pessoal, amo muito vocês, viu. Eu costumo falar muito isso, mas eu amo muito vocês. Vocês me inspiram e vocês me fazem querer cada vez mais estar ali liderando vocês e crescendo junto com vocês. Amém, glória a Deus. E nós estamos aqui no Concadcast, né, falando sobre o próximo Concad, e eu queria ouvir de você como é, como tem sido, ou qual foi a maior experiência que marcou a sua vida nesses Concads que você já participou, né? Hoje você integra a coordenação do Concad e talvez tenha algo que te marcou nesses Concads. Eu acho que todos têm algo que marca a gente, né? Mas se tiver uma especial aí, se quiser compartilhar. Eu sempre fui muito ativo, né, nas igrejas que eu passei, como eu já compartilhei, mas um dos momentos mais difíceis para mim foi quando eu cheguei em Brasília e eu não conhecia ninguém.
E o primeiro Concade que eu participei, eu me senti um peixe fora d'água, porque eu não conhecia ninguém e eu estava doidinho para trabalhar. E eu ficava indo atrás das pessoas, eu quero ajudar em alguma coisa. Só que eu vi que ali era um tempo que Deus tinha preparado para mim, para eu viver aquilo. O meu primeiro Concade foi o Incendiados, em 2022. Aham. E na época eu estava desempregado. Aquele emprego que eu vim para Brasília, eu tinha perdido ele recentemente. E eu estava num processo de crer, de acreditar que Deus estava no barco, que Deus estava no controle de tudo, mesmo as circunstâncias mostrando o contrário. Confesso que fiquei preocupado com combustível, confesso que fiquei preocupado com contas. Foram porque foi uma demissão inesperada. E nesse emprego, para o salário ser um pouquinho melhor, eu era PJ. Então, quando eu fui demitido, foi uma mão na frente e outra atrás. Uhum. Não tinha FGTS, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. E eu só tinha fé. Quando eu fui demitido, eu senti o Espírito Santo falar no meu coração: fica tranquilo, sou eu que tô fazendo isso. Mas eu Uhum. não entendia. Mas, e quando estava no Concade, teve 2 louvores que o Concade Praise cantou, que me marcou muito nessa época. E quando eles cantaram, nossa, eu me debulhava em lágrima, porque era o que eu estava vivendo. Então uma delas era, eh, a tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Que fala, meu Deus, que de que Deus nunca vai falhar. Sim. E o outro era aquele do Morada que falava assim: "Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que a porta aberta é você, mas a fechada também é você". E nossa, eu chorava muito. Mas ali era o momentinho que eu precisava, assim como um anônimo ali, de fato, e hoje está ali eu vivi o Concade como um anônimo, como uma um adorador ali, um servo. Agora eu tô vivendo a outra parte do Concade. Agora como um servo também, mas ali, ó, Que ralando, vai abençoar os anônimos, né? que vai abençoar os anônimos. Algo interessante também para ressaltar de Concade é sobre o Concade Phrase também. Na época, na liderança ali da Geise, do Rafa, do Samuel. E aí eu soube da audição, eu fui participar da audição, todo nervoso, todo me tremendo. Cantei, aí recebi o e-mail: "Você não passou dessa vez". Eu falei: "Poxa vida". Isso foi pro ano de 2022. Aí veio pro ano de 2023, fui lá, fiz de novo a audição, recebi o e-mail: "Você não foi selecionado dessa vez". Aí na terceira vez eu falei: "Ah, não vou fazer não". Não, não vou pra receber o e-mail de novo. Não, não vou não. Aí o Matheus Augusto chegou: "Não, mano, faz lá, e tal e tal". Aí eu fui. Só que foi engraçado que a Geise tinha falado assim: "Caio, é o seguinte, você tem que se soltar, cara. A gente tá vendo que você canta, mas você tem um, assim, você dá uma travadinha e tal, e você tem que continuar. Se você erra, você continua". Aí eu: "Tá bom". Ela: "Eu acho que você precisa trabalhar um pouco mais nisso. Ano que vem a gente se vê". Aí na terceira vez, aí eu fui
E aí eu fui, cantei e tal, aí sobe o tom, mais uma vez. Falei: "Eita". Aí ela: "Eu não sou de fazer isso. Eu não vou mandar um e-mail para você, mas eu quero te falar que você passou dessa vez". Porque eu senti diferença das outras 2 vezes. Eu falei: "Oh, glória a Deus". Que maravilha. Concade sempre marcando a nossa história, né? Pastor Caio, o tema do nosso Concade ano que vem é legado. E eu queria ouvir de você o que que essa palavra representa na sua vida, para você, para o seu ministério, para aquilo que você está construindo. Sim, legado. No Na passagem vai falar que uma geração contará a A outra, outra. né, Aham. sobre os feitos, as maravilhas que Deus tem feito. Eu não pude deixar de lembrar da minha falecida bisavó, que é a matriarca, nossa matriarca, vovó Maria. A vovó Maria, ela é minha bisavó e avó do pastor Helder. A vovó Maria, ela é alguém que, se você chegar em Formosa e perguntar quem era a irmã Marinha, era a pessoa que nunca faltava um culto, era a pessoa que pregava para a família inteira, era a pessoa que Podia podia estar 50 pessoas dentro da casa dela visitando ela. Dava a hora do culto, ela falava: "Beijo, tchau pra vocês". E ia para o culto. E ela costumava dizer algo, tem na Bíblia, eu não vou me lembrar da passagem, mas ela falava: "Vocês têm que lembrar sempre que vocês são uma Bíblia ambulante, que onde vocês vão, vocês estão pregando de alguma forma. Então lembre-se sempre que vocês têm que dar um bom exemplo". E quando, eh, eu li a primeira vez o tema "legado", me veio muito forte essa frase que ela usava. E ela ela foi um exemplo para muitos, ali na cidade, na família dela, para quem ela pregou, e para mim também. E então esse legado que ela deixou pra gente, pra família Borges, vamos dizer assim, é o legado também que eu quero passar pra minha próxima geração. Interessante. Caio, nós estamos aqui, né, com Moleskine, né? Tem um nome bonito, né, esse aqui, que é um dos itens da nossa lojinha, né, do Concad Store. Tem as garrafinhas também, ó, garrafinhas bonitas. A camisa, ó, nós Esse estamos. esse aqui eu já vou colocar meu nome. Se a gente coloca o nome, é nosso, É né? nosso, né? Não tem mais como voltar, né? E eu quero aproveitar e incentivar você, ó. Nós estamos com a camisa, ó. Eu tô com a camisa marrom. Opa, aqui, O Pastor Caio tá com a outra camisa oversized. oversize, tem nome chique demais, né? Mas eu quero te incentivar a você comprar a sua camisa, porque você, quando compra uma camisa, está investindo no Concade. E quem cuida da lojinha é o Pastor Caio e a pastora Daiane, né? Então, Isso, sempre que você tiver no Esquenta Concade, se você estiver lá na catedral e quiser comprar, pode procurar eles, porque procurar a eles gente. com certeza vão te atender aí para você adquirir esses nossos produtos do Concade Store, tá? Pastor Caio, nós estamos chegando ao final do nosso Concadcast. Nós queremos agradecer muito Amém. a sua experiência de ter compartilhado esse momento, esses momentos, essas histórias conosco. Foi muito edificante, né? Para encerrar, eu queria te perguntar uma frase que te Eita. impacta muito, que fala muito com você e que você quer deixar para os nossos jovens da Juventude Concade. Nós imagina que essa frase vai chegar em todos os WhatsApps aí da Juventude Concade. Qual seria a frase que você gostaria de compartilhar com eles? Não seria uma frase, seria um versículo. É melhor ainda.
Mateus 6:33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém. E também tem um versículo que antecede o nosso tema, que fala: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, pois sua grandeza ela é insondável. Amém. Amém. Maravilha, gente. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, comigo, com o pastor Caio Fábio, nesse episódio do Concardcast. Não se esquece de compartilhar com alguém, não se esquece também de fazer a sua inscrição no Concad. Lembre-se que é importante, não é para acessar o templo, mas é para você que vai acampar, que vai usufruir ali dos alimentos esses dias. E que Deus abençoe você e até o próximo Concardcast. Deus abençoe.